estar aqui e falar de uma coisa que eu amo, né? Eu, enquanto nutricionista, quero falar sobre nutrição, sobre alimentação, sobre saúde, sobre o autocuidado, autoconhecimento, né? Tu falou muito do meu Instagram e o objetivo realmente que eu tive das lives era realmente passar uma informação de uma nutrição mais gentil, mais humana, né? Fazer com que as pessoas repensem a sua relação com o seu corpo, com a sua saúde. E tudo isso foi motivado pela pandemia, né? Como a gente viu quanto a gente está sofrendo com tudo isso, como a gente viu quanto as pessoas estão vulneráveis, né? Com sua saúde emocional, enfim. Então foi isso que me motivou e eu estou muito, muito, muito feliz de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês e o meu objetivo é incentivá-los, impulsioná-los para cuidar um pouquinho mais da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso corpo. Enfim, esse é o principal objetivo. Espero aí poder atendê-los da melhor forma possível. Bem, vamos começar então, né? A Sara colocou uma proposta, então, de a gente falar sobre o recesso, né? Falar sobre férias, falar sobre saúde, o cuidado que a gente precisa ter também nesse período, né? A gente sabe que final de ano é um momento mágico, é uma época mágica para muitas pessoas, né? É um momento de renovação, é um momento de agradecer pelo ano que passou, agradecer tudo que a gente viveu, né? É, fazer uma retrospectiva também. Como foi o meu ano? Né? O que eu fiz? O que eu fiz de bom? O que aconteceu na minha vida? Né? É olhar para as alegrias, mas também olhar para as tristezas, os momentos de dificuldade, de perdas, né? De tristezas, porque ela também faz parte da minha vida. Em todos os momentos a gente consegue tirar lições disso. Né? Nos momentos felizes, nos momentos de compartilhar boas notícias, de compartilhar conquistas, a gente vê o quanto a gente é feliz, o quanto a gente pode ser grato por tudo que nos acontece. No momento de dificuldade, de tristeza, enfim, a gente vê o quanto a gente é forte, é resiliente, como que a gente consegue passar pelas situações da nossa vida, né? Então é esse momento de fazer essa retrospectiva. Como foi meu ano e o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor. Né? E aí iniciar esse novo ciclo, já como eu digo assim, com um ano roteirizado, fazendo metas, o que eu quero para minha vida, para minha saúde, enfim. Então é um período mágico, de muita renovação, de muito agradecimento. E a gente precisa viver isso com muita intensidade, não é verdade? ah, Esse período também vem as férias, né? Também vem recesso, que é o momento de descanso, né? O momento que a gente aproveita para fazer aquela viagem tão esperada, tão sonhada, né? Que a gente aproveita de fazer aqueles passeios, aquelas atividades que durante o ano a gente nunca tem tempo para fazer, né? De aproveitar esse período. E aí vem a sensação, e claro, é inevitável que a nossa rotina muda, né? É inevitável que a nossa alimentação muda, o nosso sono muda, e a gente tem aquela sensação de, ai, tá tudo liberado, que bom, não tem aquele peso da rotina, não tem aquele peso de ter horário para cumprir, né? Isso é muito, 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 muito bom. É realmente recarregar as nossas energias. Mas aí vem a questão que a gente precisa ter um pouquinhozinho de atenção com essa sensação de a gente ter, ai, tudo liberado, não tem horário, não tenho regras, né? Que isso? Por que essa atenção? A gente precisa saber aproveitar esse período da melhor forma possível. Melhor forma possível. Para quando esse período de recesso e de descanso acabar, eu ter a sensação que, poxa, eu aproveitei e estou com todo o gás para começar esse novo ano, esse novo ciclo. E aí, que cuidados são esses que a gente precisa ter? E aí, eu elenquei aqui algumas coisas. Não são um bicho de sete cabeças, não são difíceis,
mas que a gente precisa, assim, ter um olhar mais atento a essas atitudes, a essas práticas, né? E a gente vai passar para vocês. Coisas que, claro, com certeza a gente já deve ter ouvido falar, mas que, não, que a gente precisa reforçar, porque isso é o mais importante. Né? Não é fazer coisas diferentes, extrapolantes, mudar tudo. Não, o simples funciona e o simples dá certo. E quando a gente fala em cuidado, né? Em cuidado, em atenção com a nossa saúde. Aí eu li isso aqui, né? Não mude muito a sua rotina, principalmente das crianças, para quem tem filhos, né? Não troque o dia pela noite, talvez, né? Regrado, um horário para dormir, um horário para levantar, principalmente as crianças. Tem a elenque aqui alguns dias que vamos dormir um pouquinho mais tarde, vamos assistir aquele filme que a gente quer, vamos fazer um passeio, uma atividade até mais tarde. Mas cuidado, não mude muito a sua rotina. Não extrapole muito, principalmente as crianças, já que também é recesso escolar. É um período ali de um mês, 2 meses, dependendo. As crianças, como elas estão em desenvolvimento, pode atrapalhar um pouquinho esse retorno à nossa vida rotineira, à nossa vida normal. Então, atenção, mude, mas não mude muito. Vamos devagarinho, né? Protetor solar, use protetor solar. É fundamental. Ainda mais quando é muito sol, é praia, é piscina, é rio, é camping, é piquenique, né? Cuide nesse sentido. Lá na frente a gente vai se agradecer por ter esse cuidado, esse simples cuidado, essa rotina, esse hábito de passar o protetor solar, fundamental. A hidratação é fundamental. Né? E aí, quando eu falo hidratação, a gente fala do consumo de água mesmo. O que está sendo mais próximo de água? O chimarrão, água de coco, chá, mas que tenha que a gente cuide dessa hidratação do nosso corpo. Somente agora, a gente viu como hoje está quente, está abafado. A gente precisa manter o nosso corpo hidratado, o nosso corpo vivo. Eu sempre digo que água é vida. Água é vida. O nosso corpo é constituído em sua maioria, totalidade de água. Então, a gente precisa fornecer água em quantidade adequada, principalmente para as crianças. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo, meu filho não gosta, não, né? Não consegue tomar água. Tem a indicação das águas saborizadas que ficam maravilhosas, né? Só dá um Google e tem várias receitas. E tem para a gente começar a aumentar esse consumo de água. Então, essa atenção primordial, primordial. Com relação à alimentação, nossa alimentação nesse período de férias, verão, calor, regada de frutas, verduras, legumes, uma refeição leve, uma alimentação leve, de fácil digestibilidade, a gente deve ter esse cuidado. Né? As frutas sempre frescas, tenha as frutas em casa para o seu consumo. Eu vou pensar, não, eu quero aumentar o consumo de frutas, verduras, né? Vou fazer preparações diferentes, receitas diferentes. Tenha esses alimentos em casa, isso é extremamente importante. É o primeiro passo quando a gente quer essa mudança. Então, sabe que a nossa alimentação seja regada, frutas, verduras, legumes. Dê atenção às frutas, verduras da época. Né? Por quê? Elas são mais doces, mais nutritivas, são mais baratas. O que a gente tem nessa época de fruta? Pêssego, a manga, a melancia, a uva, a ameixa. Diversifique os alimentos, né? Normalmente a gente tem o básico, né? Banana, maçã, mamão, uma laranja. Mas o quanto é bacana você chegar em casa e ter um pêssego geladinho, ter uma uva geladinha, uma melancia geladinha para comer. Então, assim, é fantástico. A gente precisa valorizar isso. Né? Precisa ter acesso a esses alimentos, ter o prazer de comprar, de comer, de ver, de saborear esse alimento, né? Então, é extremamente importante, tá? Prefiro os alimentos da época. Vale aqui dar atenção também a preparações mais refrescantes, né? Preparações mais leves,
né? Vale aqui também a gente se aventurar na cozinha, se aventurar nas panelas, que eu sempre digo, né? Fazer aquelas preparações que a gente sempre tem vontade de fazer, mas nunca tem tempo. Então, esse período de férias, de recesso, é se aventurar nas panelas mesmo. É uma forma de a gente conquistar a nossa família, é uma forma de a gente se aproximar dos alimentos, chama a criançada para ajudar, que eles adoram, né? Eles fazem uma bagunça, mas é uma bagunça gostosa. Algo que a gente pode trazer aquela receita de família, aquela receita da internet. Eu quero, vamos experimentar, vamos fazer, chama todo mundo para ajudar, né? Férias é isso também. A gente pensar em compartilhar a experiência, compartilhar o alimento, enfim. Usar esse período para isso também. É fantástico. Reaproxima as pessoas, fazer aquele almoço gostoso para a família, fazer aquele jantar gostoso para os amigos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? Ah, cozinhar mais, experimente receitas. Aqui, que mais que eu coloquei para a gente não esquecer de nada? Nesse período, né? Nesse período, é muito interessante a gente evitar. Eu não estou dizendo assim que não pode comer, né? Tem diferença. Bem bacana a gente evitar alimentos muito gordurosos, alimentos de difícil digestão, produtos industrializados, aquela velha não, velha e nova, o descasque mais, desembale menos. Né? A gente precisa ter atenção a isso. Não é que a gente não, diz, não coma, né? Não coma, não pode comer, isso faz mal, não. Mas que esses alimentos não façam parte da nossa rotina alimentar. E é aí que a gente tem que cuidar. Muitas vezes o cozinhar, o preparar, hoje em dia é visto como muito chato, é perda de tempo, faz uma sujeira, né? Mas a gente tem que valorizar, poxa, o quanto é importante eu preparar o alimento para minha família, eu cozinhar para minha família, para as pessoas que eu amo, ou cozinhar para mim mesmo, né? Extremamente importante. Então, cuidado com esses alimentos que não são tão saudáveis assim. Eles podem fazer parte da nossa alimentação, mas desde de uma forma equilibrada. Uma forma equilibrada e a gente comê-los conscientemente, né? Principalmente para as crianças, né? Não deixar, né? A gente não precisa parar de dar esses alimentos para as crianças, né? Não. Mas talvez de uma forma mais consciente, explicando que esse alimento é legal, explicando que você vai dar uma porçãozinha menor, que ele não precisa comer o pacote inteiro, é só um pouquinho, explicando o porquê. As crianças precisam crescer sabendo o porquê das coisas, o porquê do sim, o porquê do não. Isso é extremamente importante, né? A gente pode sim comer de tudo. A gente pode comer de tudo. A gente não precisa restringir nada da nossa alimentação. Mas a gente pode comer de tudo, mas a gente não pode comer tudo. Tem uma diferença muito grande aí. Tem diferença eu comer duas bolachinhas recheadas, o meu filho comer uma, duas bolachinhas recheadas, do que eu deixar ele comer o pacote inteiro, ou meio pacote. A gente pode comer de tudo, sim, não precisa se restringir nada. O meu corpo vai conseguir, ele vai conseguir trabalhar muito bem com esses desvios da nossa alimentação. Ele vai conseguir se recuperar muito bem, desde que a gente não abuse, desde que a gente não coma em excesso. A gente vai acampar, vai fazer o piquenique, muita atenção, vai à praia, enfim, né? Nesse período de férias. Muita atenção com a higienização das nossas mãos quando a gente vai comer. Extremamente importante para a gente evitar, né, uma intoxicação alimentar, para a gente evitar de quadros de diarreia, de vômito. A nossa mão é veículo de contaminação. Então, muito cuidado nesse período, né? Quando a gente vai para um restaurante, ter atenção ao alimento. Olhe para aquele alimento. A gente consegue perceber se ele realmente está assim, fresquinho, novinho, né? Preste atenção ao alimento que está sendo ali ofertado ou que está ali disponível para você comer. Ele realmente está se mostrando vinho, saudável, bonito.
né? Em férias a gente fica muito emocionado, fica feliz, enfim, vai no restaurante e toda aquela fartura de alimento, né? E aí muitas vezes nessa emoção, nessa ansiedade, eu diria assim, uma ansiedade boa, né? A gente não vê o que a gente come, a gente não presta atenção no que a gente come, na quantidade que a gente come. Isso é um hábito que a gente pode levar para a vida inteira, não só nesse período de férias. Mas assim, quando eu vou para o restaurante, quando eu vou tomar um café ou qualquer coisa, respire um pouco, acalme um pouco a alegria, a ansiedade, preste atenção nos alimentos que estão ali disponíveis para a gente comer. Veja o que que eu quero comer, o que que eu estou com vontade realmente de comer. Sirva-se daquilo, preste atenção no alimento, olhe para o alimento, sinta o sabor, coma devagar, desfrute 100% do alimento que está ali disponível. Quando a gente tem esse pouquinho de atenção, que a gente chama ali, é um pedacinho da atenção plena, o comer, né? Mindful eating, quando a gente respira um pouco, a gente presta atenção só um pouquinho no que a gente vai comer, a gente desfruta melhor do alimento, a gente come menos, a gente presta um pouquinho mais de atenção na nossa fome, na nossa saciedade. Isso é extremamente importante. Para quê? Para a gente não sair, né, da refeição estufado, inchado, come demais, a tarde inteira não vai, a tarde inteira vai ficar passando mal, ou não vai aproveitar de fato o dia inteiro de atividade, o dia inteiro né, de passeios, enfim, o que você planejou para essas férias, para esse período. Então, isso é extremamente importante. São coisinhas que a gente consegue fazer, não é verdade? A gente consegue fazer, a gente consegue prestar um pouquinho mais atenção no que a gente está fazendo, pensar um pouquinho mais, poxa, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso deixar essa receita um pouquinho melhor, essa preparação um pouquinho mais saudável? O que eu posso fazer de melhor? Então, a gente parar um pouquinho para pensar, para analisar, para ver como que eu posso fazer melhor sempre. A gente deve se perguntar sempre: como eu posso fazer melhor? Por mim, para minha família, para meus filhos, para as pessoas que a gente ama. É... Acho que é isso. Esses são cuidados, né? Que, claro, a gente tem que levar para uma rotina para a nossa vida, né? São cuidados que a gente precisa tomar para a nossa vida. Mas como esse período de férias a gente está mais liberal, muita coisa a gente acaba não passando despercebido. Muitos cuidados passam despercebidos. E aí, pensar sempre como eu posso deixar esse período de recesso melhor, mais saudável. Que de fato eu chegue no final e eu, poxa, eu consegui aproveitar 100% das minhas férias, sem nenhum percalço, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum excesso de peso lá no final, né? Porque eu já vivenciei no trabalho, as meninas chegavam, nossa, engordei 3 quilos, engordei 5 quilos, meu Deus, né? Ou já entra, ou muitas vezes a gente já entra nesse período de férias preocupado porque vai engordar, né? Preocupado que vem a comilança, festas de final de ano, vem a comilança, né? Então, esses cuidados de a gente respirar um pouquinho antes de ceia de Natal, de Ano Novo, né? Essa questão de a gente respirar, de ver o que está disponível, né? De escolher o que eu quero comer, também vale para as festas de final de ano agora, que a comilança é farta, né? Que a comilança é farta. Então, ter esse pouquinho dessa atenção vale muito, 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 muito a pena. E a gente tem só a agradecer aí quando esse período passa, a gente volta para a nossa rotina. E são hábitos, são coisas que a gente pode fazer e levar para a nossa vida inteira. Hábitos que a gente precisa instalar, hábitos de saúde que não é difícil de fazer. A gente só precisa ter foco, paciência e pensar sempre no nosso melhor, pensar sempre na nossa saúde. Acho que a princípio, assim, de férias, de aproveitar isso, acho que é isso que eu queria dizer para vocês, ter essa atenção aí na nossa alimentação, nos cuidados básicos, na água, não deixar a atividade física de lado, nem que seja, assim, uma caminhadinha na quadra, né? Uma volta na quadra, por favor, movimento.
Eu sempre digo, nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ele precisa de movimento. Parado, quando a gente parado, estagnado, nosso corpo atrofia. A gente precisa pensar no aqui, no agora, na qualidade da nossa vida, no nosso bem-estar, mas a gente também precisa pensar lá na frente. Como que eu quero envelhecer? Como que o meu corpo, como eu quero estar com o meu corpo? Quero ter força, quero ter agilidade, quero ter mobilidade. A gente precisa pensar nisso, no aqui, no agora, mas com um olho lá bem grande, lá na frente. Como que eu preciso envelhecer? Então, o período de férias, gente, não chutem o balde. Por favor. Né? Faça atividade física, chama a criançada para andar junto. Uma caminhada já vale, já descontrai, já energiza. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante. E aí a gente vem com, né, com a ideia do início de ano mesmo, de, de colocar metas. Eu digo sempre de roteirizar, vamos dizer assim, é meio chato, engessado falar, mas roteirizar um pouquinho o nosso ano. Quais são as suas metas? O que você quer para a sua vida? E a gente aqui no Brasil, enfim, a gente não tem essa cultura de fazer metas, né? De se colocar desafios, de se colocar objetivos. E eu digo isso porque na minha família, eu acho que a única que faz metas sou eu mesmo. Pai, minha irmã, minha mãe, minha irmã, meu namorado. Eles não, né, não tem essa prática de fazer metas, de, pô, eu quero conquistar isso na minha vida. A gente precisa criar esse hábito. Sempre digo que as metas, elas impulsionam a nossa vida. As metas dão sentido para o nosso viver. A gente levanta para quê? A gente trabalha para quê? A gente vive para quê? Chega no dia, sai, trabalha, faz, né? A gente dá o nosso máximo, sim, a gente quer ver as coisas acontecerem. A gente volta para casa, e aí, qual a realização que teve? O que você fez por você? O que você fez a mais para sua família? O que você fez a mais para o próximo? O que você fez a mais do seu trabalho? Que objetivo você quer? Que meta que você quer para sua vida? Eu fiz várias metas. Até comecei a fazer uma retrospectiva do que eu já alcancei. Foi bacana. O e-book que a Sara falou era uma meta, saiu. Demorou mais do que o planejado, né? Mas saiu. Né? O atendimento clínico, eu consegui voltar, consegui uma parceria bacana. Assim, que metas que a gente quer colocar na nossa vida? Isso impulsiona, isso dá sentido para o nosso viver. E a gente precisa colocar, resgatar e plantar essa sementinha assim nas pessoas, né? Elas buscarem o melhor para elas. E automaticamente, quando eu faço o melhor para mim, eu faço o melhor para o outro. Né? Quando eu estou bem, quando eu me trato bem, eu consigo tratar bem o outro, cuidar do outro. Isso é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso. E aí, com relação a metas, enfim, a gente tem na nossa vida, de que a gente tem 5 grandes áreas que a gente precisa olhar, né? E essas 5 grandes áreas precisam se ter metas para cada uma delas. E elas impulsionam a nossa vida. Seria espiritual, uma delas, financeira, profissional, relacionamentos e saúde, né? Espiritual, independente da religião, a gente precisa acreditar que existe algo maior, algo que impulsiona a nossa vida. A gente precisa viver em entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro da gente. É Deus dentro da gente. A gente precisa acreditar que existe algo maior. Né? A vida financeira. A vida financeira estável, bacana, traz segurança, traz conforto, traz a realização de sonhos, né? Traz ajuda ao próximo. A gente precisa olhar para a nossa vida financeira também. Como que são as suas planilhas de Excel? Eu brinco com as meninas do trabalho que dizem assim, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa? Espera aí, eu tenho que ver se a minha planilha de Excel me deixa aí.
Né? Brincadeira, não é tanto assim. Mas é assim, a gente precisa controlar essas coisas, porque tudo isso influencia a nossa vida, influencia a qualidade da nossa vida. A gente precisa ampliar o olho para isso, a gente precisa ampliar a atenção para isso também, né? O lado profissional, é claro, aquela velha frase, né? O trabalho dignifica o homem. Então, o quanto eu estou satisfeito com o meu trabalho? Ou então, o quanto eu estou me doando ao meu trabalho? Eu estou fazendo o meu máximo? Não, eu estou feliz? Né? Será que eu penso numa mudança? Eu tenho coragem para uma mudança? Se eu não estou feliz, não estou satisfeito, eu consigo buscar coisa nova, eu preciso buscar desafios diferentes. Né? Então, ter esse olhar para o lado profissional também, você é realizado profissionalmente e buscar isso. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue buscar, sim, essa realização profissional, né? Aí, relacionamentos, tanto pessoais como relacionamentos amorosos também. Os nossos amigos, a nossa família, a pessoa que está do nosso lado, impulsionam a nossa vida, nos impulsionam, nos engrandece, nos fortalece. Como é que tá essas relações? Será que tem aquele amigo que há tempo que a gente não conversa, que a gente fala, existe, sempre vai existir, mas que passo que eu estou dando para as minhas relações pessoais? Né? Até com colega de trabalho, como que está essa relação, né, com colegas? Hein? Pensar nisso também. Né? E aí a nossa grande área da saúde, né? O que eu estou fazendo por mim, pela minha saúde, pelo meu corpo? Que metas eu estou colocando aí? O que eu quero para a minha saúde? Como que eu quero envelhecer? Como que está o meu bem-estar? A gente precisa pensar tudo nisso e criar metas para isso. Lógico, alguns especialistas dizem que você não pode criar mais que 5 metas, né? Porque aí são coisas que você vai conseguir realmente fazer e cumprir. E aí pensar nessas metas em algo atingível, algo que seja que você consiga realmente cumprir, que seja fácil para você cumprir, né? E realmente definir metas, mas não tá legal, não estou conseguindo, vai lá, redefine de novo, vê de novo, rever de novo e sempre. Mas não deixe sua vida sem meta, sem objetivo. E aí a gente vai falar sobre saúde, né? A gente vai falar sobre saúde e como que a alimentação entra nisso, né? A alimentação é um grande pilar para a nossa saúde. Tudo que eu falei aqui, essas áreas, né, que a gente falou, elas são todas interligadas. E tudo isso reflete na qualidade da nossa vida e automaticamente vai refletir na nossa saúde. Né? Se eu tenho um problema financeiro, se eu tenho um problema de relacionamento, um problema familiar, se eu tenho um problema de saúde, enfim, tudo isso respinga uma área na outra. E tudo isso influencia a qualidade da minha vida. Por isso que a gente precisa olhar para essas 5 áreas. Elas são tão interligadas e essas 5 áreas influenciam na minha saúde. E aí, quando a gente vai falar em saúde, a gente precisa saber o conceito de saúde. Quando a gente pergunta, o que é saúde para você? As pessoas dizem que saúde é a ausência de doenças. É a primeira coisa que vem em mente, saúde é a ausência de doenças. Mas a saúde, ela vai muito além disso. Não é apenas a ausência de doenças. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, emocional, e social. E não apenas a ausência de doenças. Então, quando a gente fala em saúde social, o que quer dizer saúde social na minha vida? Saúde social, ela está ligada à capacidade do indivíduo de se relacionar com as outras pessoas. Como que eu estou envolvido com a comunidade? Como que eu me vejo na comunidade? Será que eu me sinto pertencente a essa comunidade, a essa sociedade? Como que é a relação? Como é a minha relação com as pessoas? Isso influencia na minha saúde. Saúde mental. A saúde mental é a capacidade das pessoas de lidar com suas emoções. É a habilidade das pessoas de lidar com as suas emoções.
Durante um dia, a gente sofre muitas emoções, muitas influências, né? A gente passa por muitas emoções positivas, negativas, de tristeza, de frustração, de raiva. Como que eu lido com tudo isso? Reflete a minha saúde mental. Como que eu trato as minhas habilidades, né? Como que eu interajo com isso? Como que eu, perante uma situação, como que eu ajo? Com essa minha capacidade de controlar as minhas emoções, de trabalhar bem as minhas emoções e aí sim agir perante qualquer situação da nossa vida. E hoje, o que que a gente vê? Que as pessoas têm uma dificuldade em lidar com as suas emoções. Não conseguem dar nomes às suas emoções. E aí muitas das pessoas, elas sofrem, elas pegam algum refúgio, algum caminho para não, como é que eu posso dizer, me saiu a palavra, mas como assim não encarar de frente tal situação, tal dificuldade, né? E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas buscam refúgio. Elas buscam refúgio na comida, e aí desenvolve o comer emocional, o comer transtornado, ou elas buscam refúgio na bebida, nas drogas, na prostituição, enfim. Então, hoje, uma questão muito importante das pessoas, e para a gente rever mesmo, como eu estou lidando com as minhas emoções? Quando eu fico ansioso, quando eu estou estressado, quando eu estou com raiva, quais são as minhas atitudes? Comigo, com os outros? O que que eu faço? Um dia que eu estou muito ansiosa, que eu estou muito nervosa, quais são os meus hábitos? O que que eu tenho? Será que eu vou comer aquele doce lá que eu estava restringindo? Será que eu me escondo? Será que eu coloco a culpa no outro? O que que a gente faz? Isso são questões da nossa saúde mental. E aí, a saúde física em si, que está relacionada ao nosso corpo mesmo, né? A ausência de doenças em si, né? E aí, quando a gente pensou quando foi proposta, né, a live Uma Vida Saudável Sem Culpa e Sem Desculpa, né? Eu fiquei pensando, eu disse, cara, uma vida saudável sem culpa. E aí eu fiquei refletindo, né? Então vamos ver. As pessoas querem sim, buscam uma vida saudável. Mas o que de fato é uma vida saudável? Será que é aquela vida engessada, regrada, atividade física 5 vezes por semana, de intensidade máxima, nada de doce, nada de chocolate, nada de carboidrato, pão branco, meu Deus, não pode. Será que essa é a vida saudável realmente? As pessoas, elas querem uma vida saudável, mas essa vida saudável é muito difícil de seguir. E aí ela se torna não saudável. As pessoas são muito 8 ou 80. Ou é isso ou não é. Se não for, não vale a pena. E é muito difícil. Por que que é difícil manter uma vida extremamente 100% saudável? Porque a gente sofre muitas influências o tempo todo. De pessoas, influência das redes sociais, influência da TV, da mídia, das influencers, né? Influência das pessoas do ambiente onde a gente está inserido. Nós somos muito influenciáveis. Então, e a vida não funciona regradíssima, a nossa vida não é regrada. Por quê? Nossa vida não é engessada, nossa agenda não é engessada, nossa rotina, nossa alimentação não é engessada. A gente não consegue, a vida não funciona desse jeito. Nós não funcionamos desse jeito. Nós somos seres com emoções, com necessidades. A gente precisa ser muito bem, uma pessoa muito, muito, muito disciplinada, muito regrada, né? Que vem aí já desde criança, com disciplina, com regras, com restrições, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir seguir. E aí a gente se frustra.
A gente exige uma alimentação saudável, a gente quer uma vida saudável, uma alimentação saudável, mas a gente não consegue. E aí vem aquele julgamento e o sentimento de culpa, não é verdade? Comi o bolo de chocolate. Ai, meu Deus. Já comeu o bolo de chocolate chorando porque tem açúcar, tem gordura, né? Aí, chorando, não aproveitou o bolo, não degustou daquele bolo, 100% daquele bolo maravilhoso de chocolate. E vem esse sentimento de culpa. Não devia ter comido. Poxa, por que não? Por que não? Se talvez é o bolo que a tua colega de trabalho trouxe, que a tua mãe fez, é o bolo que você estava com vontade, foi lá, teu marido comprou para o filho. Por que não? Então a gente vive essa coisa de querer, 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 mas é muito difícil. E aí a gente não consegue seguir e a gente acaba sofrendo e vivendo essa vida saudável com culpa. Mas existe o outro lado. A gente não pode usar essas influências, a gente não pode usar esses obstáculos, esses intercalços, né? Esse bolo de chocolate como uma desculpa para não fazer o melhor para a gente. Pode usar isso como uma desculpa que, eu não consigo ser saudável. A gente consegue sim, mas aí a gente precisa querer ser saudável. A gente precisa ter objetivos e metas muito bem claros de vida, de saúde, o que eu quero, como eu quero o meu corpo. E aí vem essa ideia do tema da nossa live, né? Quando eu tenho metas, quando eu tenho objetivos muito bem claros, muito bem claros, eu consigo essa mudança. Eu consigo me alimentar de uma forma equilibrada, porque a gente não consegue manter o 100% regrado. A gente não consegue dizer não a todo tempo. Não consegue, a gente não vai conseguir dizer não sempre para o bolo de chocolate, ou não sempre para o pãozinho, não é verdade? Vem as festas de final de ano, todas aquelas preparações maravilhosas que a gente faz, a gente não consegue. É difícil dizer não. Ou você diz não de uma forma consciente, porque você tem um objetivo, ou você diz sim, come, aproveita 100%, ou você diz sim chorando e com culpa depois. Aí você nem aproveita o alimento. Então aqui que é muito bacana e que eu falo muito, que a gente precisa desenvolver uma boa relação com a comida. Uma boa relação com a comida, uma boa relação com o meu corpo, é, buscar o prazer em comer de forma saudável e de forma equilibrada. A gente não diz assim, não pode comer esse alimento. Pode sim, mas é de forma equilibrada, de forma saudável, dentro de uma rotina saudável. A partir do momento que eu tenho consciência que faço atividade física, eu tenho uma rotina bacana, eu me alimento bem, não comer o hambúrguer no final de semana? Por que não comer a pizza no final de semana? Por que não comer o chocolate? Por que não comer o docinho? A vida não é 880. Então é como um jogo de equilibrista. A gente precisa equilibrar tudo na nossa vida. Eu me cuidar demais não é saudável. Eu me cuidar de menos também não é saudável. Tem que ter o equilíbrio. E aí diz, a gente tem muita informação, né, do que fazer, a gente sabe o que a gente precisa fazer para uma vida saudável. Alimentação a gente também sabe, mas a gente não age, porque muitas vezes não tem esse entusiasmo, não tem esse objetivo muito bem claro. O que eu quero para minha vida? Tá aqui, tudo bem, eu vou comer. O alimento está disponível, eu vou comer. Mas se você vai comer, aproveite.
E o que a gente vê hoje muito nas redes sociais é o que a nutricionista, que eu adoro ela, Sophie Deran, fala, que a gente vive um terrorismo nutricional. Se vocês já ouviram, com certeza já ouviram falar nisso. Porque é muito pode, não pode comer. É uma dicotomia alimentar que diz pra gente assim, aquele alimento é bom, aquele alimento é ruim, aquele alimento você pode, aquele alimento não pode, aquele alimento é saudável, aquele não é. E a gente precisa erguer a bandeira que não existe alimento bom e alimento ruim. Não existe alimento saudável e alimento não saudável. Existe alimento. E aí o fato é o quê? Existe alimento mais nutritivo, vai me proporcionar mais saúde, mais nutrientes, e existe alimentos menos nutritivos. Qual vai ser a sua escolha? A gente tem o poder dessa escolha. A minha alimentação vai ser regada do quê? De alimento mais nutritivo? Quando eu digo alimento mais nutritivo, é aquele alimento mais natural, alimento in natura, aquele mais próximo da terra, que tem energia, que tem nutrientes, que tem vida. Quando a gente fala de alimento não menos nutritivo, é aquele que não tem vida nenhuma. Você abre o pacotinho, você coloca no micro-ondas e descongela, e você nem sabe o que tem ali dentro. Muitas vezes tem mínimo de alimento, e aí é tudo produto químico. A gente olha para o rótulo e tem aqueles nomes que, meu Deus, o que é isso? Então a gente tem o poder da escolha. O que você quer? Qual é a sua escolha? E aí a gente vê muito essa questão de culto à beleza, né? Porque o nosso corpo tem que ser magro, né? A gente associa a magreza à saúde, esse padrão de beleza que não existe. Cada corpo é um, cada corpo é diferente, o meu corpo é diferente do seu. Tem essa insatisfação corporal, você tem essa insatisfação, você quer emagrecer, quer ficar com o corpo melhor, corpo bacana, ok. Primeiro passo, se aceite do jeitinho que você é. Para aí, então, eu conseguir mudar. Quer emagrecer um pouquinho? Preciso emagrecer 10 quilos? Né? É questão de saúde o emagrecimento? Ok. Mas vá devagar, respeite o seu corpo. Respeite a sua saúde. Se aceite em primeiro lugar, e aí depois sim eu consigo passar as mudanças que eu preciso fazer. Tenha em mente o que você precisa, tenha em mente o que você quer, olhe para a sua rotina. O que eu preciso mudar? Só você tem a resposta. Só você tem a vivência, você sabe o que você passa, o horário que você tem para fazer as coisas, o que você gosta, o que você não gosta. Né? Então você precisa sim escrever são as coisas que eu preciso mudar, o que eu quero mudar. E a gente precisa pensar o que eu posso mudar, o que eu devo mudar e o que eu consigo mudar. Liste as mudanças que você quer fazer para a sua alimentação, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua rotina, para o seu estilo de vida. Mude o que você quer fazer. E aí você implemente estratégias. Eu quero comer mais fruta? Tem fruta na minha geladeira? Tem fruta na minha casa? Ah, eu vou começar a cozinhar mais. Essa é uma bandeira que a gente levanta. A gente precisa cozinhar mais. A gente precisa cozinhar mais, se aventurar nas panelas. Quero cozinhar, preciso cozinhar mais, vou fazer as minhas marmitinhas, né? Tem alimento em casa? Tem a comida em casa? Então, é uma organização. A gente precisa também. Alimentação saudável, uma rotina saudável, a gente precisa de organização. A gente precisa ir à feira, precisa ir ao supermercado, a gente precisa ter as coisas em casa para fazer diferente. Então, olhe para a sua rotina alimentar. O que eu preciso mudar? Dê uma nota para a sua alimentação agora, de 0 a 10. Que nota você daria para a sua alimentação agora? Tempinho para pensar. Brincadeira. De 0 a 10,
Que nota você dá para sua alimentação? Por que você deu essa nota? Ela está bem alta? Mais baixinha? Está mais ou menos? Por quê? Avalie, crie estratégias e mude. E mude. Entre em ação. A nossa vida muda quando a gente muda. Eu tô aqui dizendo que é legal, a gente precisa comer fruta, verdura. Ok. Mas uma pessoa muda um hábito, muda um comportamento, e a gente está falando aqui de mudança de hábitos, né? Quero comer mais fruta, quero comer verdura, quero cozinhar mais, quero fazer atividade física. É uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento. Só eu vim aqui dizer para você que é bom fazer isso para sua saúde, é um motivador, ok. Mas a gente precisa entender, quando a gente pensa que isso é só bom para a gente não muda um hábito. A gente precisa pensar que eu preciso fazer. Quando a gente tem em mente que eu preciso fazer, a mudança de comportamento, a mudança de hábito, ela vai acontecer de uma forma mais natural, de uma forma mais fácil. Para toda e qualquer mudança de comportamento, a gente precisa se sentir preparado para essa mudança. Tem também isso. Então, tenha em mente, assim, tenha muito bem claro o que você quer fazer. Elenque suas mudanças, elenque o que você quer mudar. Coloque prioridades. A gente tem o hábito de querer fazer tudo ao mesmo tempo e de mudar tudo ao mesmo tempo. Só que muitas vezes a gente não consegue, a gente para no meio do caminho. Na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, as pessoas desistem. E aí, quando a gente fala de alimentação, fala muito de emagrecimento, isso acontece muito, de qualquer hábito. A gente tem a tendência de desistir fácil das coisas. Então, olhe para você, coloque prioridades. O que eu vou fazer primeiro? Ah, vou tomar mais água. Ok, preciso tomar mais água. Faça uma avaliação. Quantos litros de água eu estou tomando hoje? Quantos copos de água eu estou tomando hoje? Qual é o meu objetivo? Estou tomando 1 litro e meio. Ah, não, meu objetivo é 2 litros e meio. Ok, o que eu vou fazer? Que estratégia que eu vou fazer? Vou deixar o copo de água do lado, vou deixar a garrafinha, vou colocar meu celular para despertar quando eu preciso tomar água, até eu criar esse hábito, até eu tomar esse gosto por isso. Criado o hábito, posso passar para outro, sabe? Quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não faz nada. É aquela coisa, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, elenque as suas prioridades aí na sua rotina. Sua rotina. É... A gente falou das mídias, né? Como que as mídias influenciam a nossa vida. Precisa a gente ter meta, precisa ter objetivo. E a gente precisa pensar num estilo de vida mais saudável. Quando a gente fala em estilo de vida mais saudável, a gente está falando em alimentação, a gente está falando na qualidade do nosso sono, a gente está falando qual é o meu nível de estresse, de ansiedade, a minha atividade física, eu estou fazendo de uma forma regular? Como é que está o meu corpo? A gente vê que a gente fala tanto em saúde, a gente vê tanta informação de saúde, tanta coisa, e em contrapartida a população está cada vez mais doente. Em contrapartida, a população está cada vez mais obesa, cada vez com mais excesso de peso. Onde que a gente está falhando? Onde que a gente está falhando? A gente tem que perceber que nós somos seres com muitas necessidades, nós somos seres bio, psico, socioculturais. Eu quero mudar a minha alimentação, eu quero emagrecer, quero ser mais saudável. Olhe para a sua vida como um todo. Eu quero ser mais saudável, quero ter uma alimentação mais saudável, eu quero emagrecer. Ah, para isso você precisa, para emagrecer, você precisa fechar a boca e fazer atividade física. Será que essa pessoa precisa fazer isso mesmo? Será que é saudável essa pessoa fechar a boca e fazer atividade física? Será que é só isso a necessidade dela? Como é que tá a vida emocional, a saúde emocional dela?
Como é que tá a saúde mental? Como é que tá o relacionamento? Essa vida moderna trouxe para a gente também esses problemas de saúde. E aí tem um estudo, Chaput et al., lá de 2015, se eu não me engano, que eles fizeram essa questão da obesidade, né? Desse cenário de obesidade e o quanto agora com essa pandemia, como a gente viu, como a gente está com a saúde vulnerável, né? As pessoas que têm obesidade, o quanto elas foram atingidas, né? A minha família, por exemplo, foi muito atingida com isso. Eu perdi tio, quase perdi um tio, quase perdi um primo, que eram pessoas com obesidade. E aí ele questionou a obesidade é uma doença ou é uma adaptação biológica do ser humano? Por que isso? Eles discutiram isso, né? Se questionaram isso, por quê? Hoje a gente vive numa sociedade que é dependente de celular, dependente de computador, é privada do sono, ou então, faço um parênteses aqui, um sono de qualidade, um sono restaurador, tempo de sono adequado. Será que a gente dorme o tempo? A gente se conhece o suficiente para saber, não, eu preciso de 8 horas de sono. Fisicamente inativa, então uma sociedade sedentária, cronicamente estressada, então a gente é muito sobrecarregado, a gente é muito ansioso, a gente quer tudo para ontem, a gente é imediatista, né? Tudo é agora, né? E aí com abundância de comida. Então, isso eles colocaram, né, esses autores afirmam que esse ganho de peso, essa obesidade, a saúde das pessoas, ele é um sinal do nosso modo contemporâneo de viver, né? Ou um dano colateral numa luta fisiológica contra a modernidade. É uma resposta. Será que essa obesidade, será que a fragilidade da nossa saúde, das pessoas, essa falta de entusiasmo para viver bem, para fazer o melhor pela gente, será que isso não é um dano, é uma luta do nosso corpo com relação a essa forma que a gente vive hoje? O modo da gente viver hoje? Sem hábitos alimentares saudáveis, sem prática de atividade física, sem um sono restaurador, sem o manejo das nossas emoções, da nossa ansiedade, do nosso estresse. A gente não sabe lidar mais com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, é um estudo muito bacana que realmente faz a gente refletir. E com certeza, né, essa questão de obesidade, de excesso de peso, é um reflexo do estilo de vida que a gente vive hoje. Muito importante a gente pensar nisso. Como está o meu estilo de vida? Eu tenho dormido bem? O sono é reparador, o sono é restaurador. A gente precisa dormir bem. Eu estou tomando bastante água? Estou fazendo atividade física? Estou meditando ou procurando acalmar minhas emoções, acalmar minha mente, acalmar minha ansiedade? O que eu estou fazendo? Como que está a minha relação com a comida? Como está a minha relação com o meu corpo? Eu me amo? Eu me amo? Eu me cuido? Thaís, como é que tá essas questões na vida da gente? A gente precisa pensar nisso. Isso é pensar em qualidade de vida, isso é pensar em bem-estar. E é um adentrar-se para dentro da gente. O que que eu quero para esse novo 2022? O que que eu quero para minha vida? Continuar na mesma? Fazer sempre as mesmas coisas? Sempre a mesma rotina? O que que eu posso fazer diferente? O que que me impulsiona a fazer diferente? Essas reflexões a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Para a gente se tornar pessoas melhores, para a gente ser melhor com o outro e
para a gente fazer parte de uma sociedade mais saudável, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Cabe a nós. Cabe a nós querer isso e colocar como meta, colocar como objetivo de vida esses cuidados. E ter um pouquinho mais de autocompaixão com a gente mesmo. Se olhar um pouquinho mais, se cuidar um pouquinho mais, se amar um pouquinho. O que eu preciso mudar? O que eu posso fazer melhor? E agir. E agir, sim. E aí, não sei, Sara, eu estou finalizando aqui, né? E eu queria ler para vocês, com essa, né, voltada assim com essa questão de alimentação, do nosso comer. A gente precisa resgatar o valor do comer na nossa vida, o valor que a alimentação tem para a minha saúde, né? O meu corpo sobrevive e vive através dos alimentos. São os alimentos que me nutrem, são os alimentos que me fornecem a energia, os nutrientes que eu preciso para o meu corpo funcionar, estar em pleno funcionamento. São os alimentos, são a água, enfim. Nosso corpo é o nosso instrumento para viver, não é verdade? Nosso corpo é o nosso instrumento para realizar os nossos sonhos, para ir em busca dos nossos objetivos. A gente precisa cuidar dele da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Então, desenvolva um estilo de vida saudável. Desenvolva uma alimentação saudável. Não precisa ser regrada, não precisa ser restrita. Pode comer o que você tem vontade de comer, desde que a gente coma consciente. Desde que a gente coma respeitando a nossa fome, a nossa saciedade, as nossas vontades, as nossas dores. Eu estou ansiosa, eu quero aquele pedaço de bolo, coma aquele bolo com prazer. Prazer, desfrute. Desfrute dele com prazer. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar. E o que eu sempre falo, ame-se, valorize-se, cuide-se. Lá na frente, a conta fecha. Lá na frente, a gente vai agradecer o cuidado que eu fiz hoje. As pequenas mudanças que eu faço hoje. É uma fruta que eu como a mais, é um copo de água que eu tomo a mais. Lá na frente a conta fecha. E a gente tem uma vida viva, eu digo, a gente precisa buscar uma vida viva. E aí eu quero dizer, quero passar para vocês uma reflexão de uma nutricionista, Ellen Sattler. Ela é uma grande pesquisadora de comportamentos alimentares, de atitudes alimentares das pessoas, estuda muitas competências alimentares das pessoas, e ela fez uma reflexão muito bacana do que é comer normalmente. E eu quero passar um pouquinho para vocês para a gente refletir. A nossa alimentação não pode ser 880, ela tem que ser equilibrada. A gente tem que saber aprender a comer normalmente e desenvolver uma relação bacana com a comida, uma relação saudável com a comida. Tá? E eu quero passar para vocês, é bem, bem bacana. Comer normalmente. Comer normalmente é ser capaz de comer quando você está com fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta e comer até aproveitar o suficiente. E não simplesmente parar de comer porque você acha que deveria parar. Comer normalmente é ser capaz de pensar um pouquinho para selecionar os alimentos mais nutritivos, mas sem ser tão preocupado e restritivo a ponto de não comer aquilo que te dá prazer. Comer normalmente é dar permissão a você mesmo para comer. E às vezes porque você está feliz, triste, entediado ou apenas porque o alimento é gostoso. Comer normalmente é, na maioria das vezes, fazer 3, 4, 5 refeições por dia. Ou deixar a sua fome guiar quantas vezes você vai comer ao longo do dia. É também deixar de comer um pedaço de bolo porque você pode comer mais amanhã,
Ou então comer mais agora, porque ele é maravilhoso enquanto ainda está quentinho. Comer normalmente é comer demais às vezes e depois se sentir estufado e desconfortável. Também é comer de menos, de vez em quando, desejando ter comido um pouquinho mais. Comer normalmente é confiar que o seu corpo conseguirá corrigir os pequenos erros da sua alimentação. Comer normalmente requer um pouco do seu tempo e da sua atenção, mas ocupa o lugar de apenas uma área importante entre tantas da sua vida. Resumindo, comer normalmente é flexível. Ele varia em resposta às suas emoções, sua agenda, sua fome e sua proximidade com a comida e com os seus sentimentos. Essa mensagem que eu quero dizer é: come normalmente. Olhe para a sua rotina, olhe para a sua vida, olhe para a sua alimentação. Veja o que você precisa e quer e consegue mudar e almeje saúde, almeje cuidados e queira sempre uma vida viva, eu sempre digo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, obrigada. Vanessa, nós que temos a agradecer por essa fala tão agradável. Nossa, veio realmente para findar o ano, assim, além de todo esse teu conhecimento, a forma que tu traz isso de forma gentil, de uma forma gostosa, de mostrar que realmente não é necessário nenhum excesso ou nenhuma restrição. É só a gente saber avaliar, pensar, analisar antes de tomar qualquer atitude, de encher um prato ou de comer o bolo inteiro. Então, são dicas que, se a gente parar para pensar, são simples. Só que realmente a gente tem que parar para pensar. Então, nossa, eu tenho somente a agradecer, assim, por todas as tuas palavras, por todo esse teu carinho, essa tua simpatia. Tu trabalha o tema de uma forma suave, assim, que eu acho que isso deixa tudo mais fácil, né? Porque realmente, como tu coloca, a gente acaba seguindo muito essa questão do modismo ou das restrições de um alimento que um dia pode, no outro dia já não pode mais comer. E ou é tudo muito excesso, aquelas dietas de ficar horas sem comer ou que não podem ingerir nenhum carboidrato, isso torna tudo mais difícil. E não só Torna na tudo questão do próprio emagrecimento ou da dieta, mas na questão da saúde mesmo, né? exatamente, E exatamente. Eu considero todas essas restrições muito bruscas assim uma agressão ao nosso corpo, uma agressão à nossa saúde. Né? Então a gente tem que pensar muito no equilíbrio. Não é é, 880, é o equilíbrio que a gente tem que pensar. Né? E na nossa saúde. é, eu vejo que às vezes a alegria de uma pessoa é comer um pedacinho de chocolate ou um docinho depois do almoço. Não restringir, é como tu fala, isso é uma coisa que faz bem, come. Tu tem Uhum, como gastar essa caloria ou rever isso em algum outro momento. Então, eu acho exatamente. que assim, ó, esse fato de tu trazer todos os fatores, não somente também na questão da alimentação, do biopsicossocial, porque isso interfere também muito na alimentação, né? Porque às vezes o momento que a gente vive também afeta essa questão do pensar na comida, pensar na alimentação, A o comida é simples fato usada, de a comida é usada como refúgio muitas vezes. isso. Né? Bom, o E simples fato de tomar água para algumas pessoas é muito difícil, é muito muito, difícil. Então, a gente fala assim, ai, tome água. Parece simples, mas para muitas pessoas não é simples. A questão do protetor solar parece uma dica boba, mas não é. Tem muita gente que hoje em dia ainda não usa o protetor solar. E como tu falou, isso vai ser um reflexo mais para frente, né? Eu acredito que lá na frente a gente vai ter a soma de algumas atitudes simples que a gente não utilizou. E exatamente. Que é assim, os nossos hábitos, né, os nossos comportamentos, eles refletem a nossa qualidade de vida. Os nossos hábitos hoje, os nossos comportamentos, vão definir o nosso destino. é, Preciso pensar muito no que eu estou fazendo hoje no meu futuro.
daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, a gente precisa pensar muito nisso, no agora, na qualidade, o que eu estou fazendo agora, mas pensar lá na frente, como que Eu eu quero acredito. envelhecer. Eu acredito que a gente teve um tempo agora, a maioria, nós, enquanto servidores da universidade, tivemos um tempo de trabalho remoto, a gente costuma chamar, né? Mas trabalhar em casa. Então, muitas pessoas, a gente ouve os comentários que mudaram essa questão do estilo de vida, de fazer o seu almoço, de ter tempo de estar em casa e selecionar realmente o que queria comer, ter um tempo para fazer a sua alimentação, cuidar disso. Já outras pessoas, eu vejo por mim, assim, eu acabei um pouco perdendo o gosto de ir no mercado, daquela muvuca, para poder pensar, escolher. Eu já sou aquela pessoa ai, se puder ir alguém por mim trazer, eu gosto, eu não tenho aquela paciência de escolher. Então, assim, é coisa que eu tenho que parar para pensar que é referente à minha saúde, da minha filha. Então, são hábitos realmente que a gente tem que criar e são metas, como tu trouxe, que a gente tem que estabelecer, né? Ai, mas Exatamente. assim, tu trouxe tudo de uma forma tão agradável, tão suave, que eu acredito que todo mundo vai levar um pouquinho que seja desse aprendizado. Que Eu bom. até queria, assim, agradecer a todos os colegas que puderam estar presentes, porque a gente sabe que final do ano é uma época muito corrida. Se o pessoal se sentir à vontade, quem quiser abrir a câmera para a gente fazer um print desse momento, para a gente ter uma recordação do encontro de hoje, para quem se sentir à vontade, né? Alguns também não têm a câmera junto, então eu sei que dificulta, mas é mais para a gente poder ter um registro desse momento. Olha aí, ó, o pessoal tá tudo aí, ó, Vanessa, viu? Eba! Ah, eu espero do fundo do coração assim ter atendido as expectativas, ter plantado assim uma sementinha, né? Ter trazido algo novo, algo diferente, ou uma reflexão diferente, né? Para a gente olhar a nossa vida, olhar a nossa saúde de uma forma mais ampla, uma forma mais ampla. Até se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Vanessa, alguma dúvida, quiser escrever no chat. Ah, tem colegas do IFES também que eu consegui ver agora. Que Agradecemos legal! sua participação aí, são todos sempre muito bem-vindos, né? Exatamente. E eu me disponho, né, tirar dúvidas, a conversa, colocou meu Instagram, né? O que eu quero realmente é deixar um legado que as pessoas precisam se cuidar. E a alimentação é um pilar essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. Acho que essa é a bandeira que eu levanto. A gente precisa se cuidar muito, se amar, se valorizar, se cuidar. Ai, eu, assim, ó, enquanto equipe aqui, a gente agradece imensamente, Vanessa, pela tua participação. Agradece aos colegas que participaram. A gente deseja um ótimo final de ano a todos. A gente sabe o quanto tem sido difícil esses 2 últimos anos para todos, né? Então a gente só tem a agradecer. A gente deseja um ano novo maravilhoso para todo mundo. E a gente espera ter aí o contato sempre com a Vanessa e que a gente possa realizar novas lives, né? Novas Com certeza. apresentações com temas relacionados. E sempre que a Com gente puder certeza. auxiliar em qualquer coisa, a gente está aqui para isso. Nossa, eu Obrigada, pessoal. agradeço. Eu agradeço, eu me disponibilizo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco. É um prazer gigante, é uma honra vir aqui falar. Um feliz ano novo, um feliz Natal para todo mundo, muita paz, muita saúde. Obrigada, obrigada, obrigada de coração. Eu estou muito feliz Nossa, mesmo. obrigada, pessoal. Um abraço a todos. Tenham um ótimo resto de semana aí e realmente vamos tentar trazer cada vez mais esses assuntos assim, porque eu acredito que é do interesse de todo mundo, né? Exatamente. Obrigada, gente. Um beijo, gratidão a todos. Obrigada.